Chegamos para mais um Conexões Evo. E esse é o nosso quadro Sem Paredes, que é sem ensaio, sem estúdio. E hoje estamos aqui no Encontro Internacional de Amantes Radicais de Pessoas em Campo Grande. Eu sou a Janaína Mangini. Eu sou o Paulo Stefani e hoje nós estamos aqui com a Amanda. E não tem spoiler da história dela. A única coisa que eu posso te dizer é: existe o fundo do poço e ela estava no porão. Então vem acompanhar essa história para você entender onde ela estava e como que ela fez para sair desse lugar. Antes da gente chamar a Amanda aqui, eu vou falar. É uma história impactante que vocês precisam assistir até o final, que vocês vão entender o que a gente está falando. Mas antes, como o Paulo disse, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, porque aqui nós trazemos histórias reais de transformação toda semana para você. Agora sim, Amanda, seja muito bem-vinda ao Conexões Evo. Obrigada, gente. Hoje eu vim trazer um pouquinho da minha história para vocês e contar como tudo isso aqui tem mudado a minha vida. Eu tenho depressão desde a minha adolescência, mas na época as pessoas não diziam que adolescentes naquela época tinham depressão, não associava isso e o meu pai sempre foi muito daquele de dizer que isso era frescura e que era revoltas, rebelde sem causa, isso e aquilo. Então passou o tempo e eu deixei seguir, né? E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e eu fui vivendo. Mas tudo isso foi piorando. E eu tive, nesse processo todo, nessa caminhada toda, passei por algumas situações bem difíceis de depressão. Associada à depressão, eu desenvolvi a fibromialgia. Então, uma coisa é diretamente ligada à outra. E aí o que eu fiz num momento muito difícil? Antes de eu conhecer a Janaína, Foi o ano passado, 2025. Foi, em 2025, agosto? Foi em agosto. Agosto de 2025. Em julho, eu tinha passado por uma internação de 15 dias, que eu estava recebi o primeiro diagnóstico de sinusite e pneumonia. Eu fiquei no hospital todo esse período sozinha, porque o meu marido tinha que ficar com a nossa filha pequena, a minha filha mais velha trabalha o dia inteiro, estuda à noite, a minha mãe não tem condição de saúde para me acompanhar e cuida da minha avó de 90 anos, a minha irmã tem um filho pequeno, o meu irmão tem a família dele também, e a minha cunhada tem câncer de mama. Então, assim, todo mundo tem uma ocupação e não... Enfim, sou eu e Deus. Falei, Senhor, vamos que eu sou companhia, dá beleza. E vou me virando como dá. E aí eu recebi o convite de uma amiga para participar do Imersão. Logo depois que eu saí da internação. Eu falei, não sei quem é o Márcio Michele, assim, já ouvi o nome, mas não conheço de fato o trabalho dele. Já ouvi falar. Eu acho que eu preciso de alguma coisa diferente. Vou conhecer. E fui, mas muito despretensiosamente. E eu vi que tudo aquilo era muito para mim. Eu senti muita coisa ali, assim, completamente direcionada para mim. Mas, por algum motivo, eu senti que eu queria
ressignificar. Eu precisava ressignificar. E eu até achei que tinha conseguido ressignificar muitas coisas. Mas em vários momentos eu racionalizei como um mecanismo de defesa que eu desenvolvi no decorrer da vida por diversas razões que eu fui obrigada a vivenciar. Pelo fato de ouvir muito que isso é frescura, você precisa ser forte, você precisa resistir, você precisa levantar a cabeça e seguir em frente, porque você tem uma filha e ela precisa de você. Você perdeu o marido, mas você precisa entender que a sua filha precisa de você e agora você tem que ser pai e mãe. O seu marido faleceu, mas você ficou. Então, isso do meu primeiro casamento. Porque eu fiquei viúva com 26 anos. Então, ouvindo tudo isso, eu não tinha escolha. Eu vivi muitas fases do luto e muitas eu tive que atropelar. Só que o luto me atropelou. E eu sucumbi. Eu vou explicar um pouco para as pessoas, para ninguém pensar assim, coitadinha, ela tá chorando muito. Eu sou chorona. Eu choro por todos os motivos. Eu sou uma emotiva de carteirinha. Então, eu aprendi agora, tem muito pouco tempo, a aceitar essa minha condição de chorar. E hoje eu me permito. Quer dizer, eu estou começando a me permitir mais sem me condenar. Porque antes eu me condenava, eu me culpava, eu me sentia horrível, me sentia muito mal. Por quê? Eu tenho que passar a expressão de forte. Eu tenho que me impor de uma maneira que não expresse para ninguém as minhas vulnerabilidades. Porque todas as mulheres da minha família são mulheres fortes. E eu preciso ser igual. Não, eu não preciso. Eu não tenho o quê? Nada. Eu tenho o que eu quiser. Eu tenho que ser quem eu sou. Ponto. E se as pessoas vão me aceitar assim ou não, isso não é problema meu. Isso é problema delas. E hoje, depois que eu entrei pra Evo, eu comecei a entender isso e aceitar isso. Foi na Evo que você teve essa consciência? Foi na Evo que eu tive essa consciência. Ainda não tinha. Pra você, o certo teria continuar sendo essa mulher forte, ainda que eu passasse por cima dos meus princípios, do que eu acreditava e do que fazia mal, assim, pra saúde, mim. Né? Da minha saúde mental. E tava te adoecendo. Sempre me adoeceu. Mas você não tinha consciência que era isso? Não. Você tinha depressão, mas você não tinha consciência que era essa cobrança sua, dessa cobrança de todo mundo falar assim, para de ser fraca. Deixa de ser fraca, deixa de ser. Olha pra você que contraditório, né? Justamente o deixa de ser fraca e essa vontade de querer ser forte é o que te deixou fraca. Você é muito fraca, você é muito... Naquele momento da depressão, da fibromialgia, ou seja, querer parecer forte te derrubou. Então, aí um ano antes da minha internação, de julho do ano passado, um pouco mais de um ano antes, eu pedi, eu falei que eu estava com crise de fibromialgia pro meu marido e pedi para ir pro hospital. E quando o médico me chamou, eu pedi para ele buscar casaco no carro para mim, que eu deixei de propósito.
Porque quando eu entrei no consultório, e antes disso eu fui no caminho pedindo a Deus para que colocasse um médico para me atender que soubesse me acolher da maneira que eu precisava ser acolhida. Porque eu entrei no consultório e ele perguntou: no que é que eu posso te ajudar? Aí ele olhou para mim e já me viu começando a chorar. Aí eu olhei para ele e falei: por favor, me interna, porque senão eu vou fazer besteira. Deus. Aí ele olhou pra mim: você tá com ideação? E eu falei: tô. Ele: antes de tudo, eu não vou digitar mais nenhuma letra. Ele botou a caneta na bancada dele, na mesa dele. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. E eu só pensei comigo, eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ouviu. E há muito tempo eu não me senti ouvida por Deus. Naquele momento eu senti que Ele tinha me ouvido. Eu fiquei 14 dias internada. Na maior parte do tempo, mais pra lá do que pra cá. Eu lembro de névoa. Eu lembro de pouca coisa. E às vezes que as pessoas da minha família foram me ver, minha mãe não foi porque ela não estava muito bem. Mas o meu irmão foi, minha filha mais velha foi, algumas pessoas foram me ver. Minha irmã fez uma cirurgia na época. E boa parte do tempo eu fiquei na UTI. Porque quem fica internado por esse motivo fica na UTI. Então eu era assistida o tempo todo, sozinha. Aí meu irmão fala: você tem que reagir. Você é uma mulher forte. Cadê sua força? Por que você tá tão vulnerável? Por que você tá tão assim? E eu só olhava pra ele, dopada. Eu só olhava pra ele, você tem razão. Mas assim, Você não... eu não conseguia reagir. Mas tudo que você não queria naquele momento era Ouvir aquilo. porque era o que você sempre fez. Mas Era você tava querendo alguém pra te falar assim: relaxa, né? Mas isso é até um recado, né? Porque a gente pensa que é justamente isso que a gente precisa dizer pra pessoa, que a gente precisa poder assim. Na verdade, a gente precisa dizer assim: ó, tá tudo bem, pode descansar. Eu tô com você. Descansa. Descansa. Relaxa. Eu só Você quero não que precisa você ser pense forte assim, o tempo inteiro. Você tem meu apoio. Só isso. Eu vou cuidar de tudo aqui até você se Era o recuperar. que você precisava. Sabe? Mas a gente não tem discernimento. Eu já fiz isso também com pessoas que fraquejaram ao meu redor. Porque a gente. Mas não é fraqueza. Sim. Isso tá fora do nosso controle. Exatamente. É porque vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. E as pessoas às vezes acreditam que sim, você não pode estar vulnerável. E esse episódio não é pra trazer culpa pro irmão dela que falou isso ou pra você que já fez isso. É pra trazer consciência. Sim. Se você vê uma pessoa vulnerável, acolhe, permita que ela viva esse momento, que ela descanse, que ela veja que ela não precisa ser forte o tempo inteiro. E depressão não é sinônimo de vulnerabilidade. Depressão, e quando a pessoa está no momento de ter ideação, é porque ela não vê em nenhum lugar, ela não consegue enxergar de maneira nenhuma nenhum tipo de recurso para resolver o problema dela. E ela está doente. É um processo de adoecimento. E as pessoas acham que não, elas acham que é porque ela quer, é escolha, e não é. Então, assim, houve esse processo, esse momento. Aí eu tive essa internação da pneumonia. E como que o método entrou nisso e mudou? O que mudou? Era isso que eu ia falar agora. Eu fui pro imersão em agosto. Foi quando eu te conheci. A gente conheceu lá na imersão. Eu tava lá também e ela tava fazendo. Eu tava na imersão. E daí eu queria ter entrado na jornada naquele momento. E foi quando eu soube que
Quem participava da imersão e não entrava na jornada não poderia participar novamente. E naquele momento eu não podia entrar. E eu fiquei muito chateada pela situação. Mas, enfim, eu falei, cara, não tem jeito, paciência. E em algum momento Deus vai colocar na minha vida de novo e entreguei, acreditei que se fosse para ser, seria. Quando foi em setembro, eu recebi um e-mail e eu não acreditei naquilo. Eu recebi um e-mail da Evo dizendo que em caráter excepcional, eu estava recebendo a chance de participar novamente da imersão. E era a primeira vez que isso estava acontecendo e seria provavelmente a única vez que isso aconteceria. Que foi quando o Márcio abriu novamente para as pessoas em Brasília, em outubro. E eu fui uma das pessoas que recebeu esse convite e eu me inscrevi e agarrei a oportunidade. Como eu ia fazer para participar da jornada? Não sei. Eu falei, Senhor... Ninguém nunca sabe o como. Eu vou. Como vai ser para eu participar? Eu não sei. Tá na tua mão? Porque assim como as minhas condições financeiras estavam em agosto, o tempo que passou foi muito pouco. E elas ainda estão da mesma maneira. E eu tinha começado a fazer din-din gourmet na doida. Assim, vou começar a fazer e vou começar a vender. E se vai dar certo ou não, não sei. Comecei. Você bolou uma estratégia ali. Não assim, você pensou em algo. Eu pensei e falei, vou fazer. Eu não calculei, eu calculei os custos. Somente para ter noção do que precisava e por quanto venderia. Fiz. E aí eu falei, eu preciso ter, assim, cobrir meus custos para lá. Eu levei um cooler com alguns e falei, vou vender aqui na cara de pau. E se alguém brigar comigo, eu vou falar, cara, eu tô fazendo isso para cobrir os meus custos. Levei e vendi para todo o pessoal pros staffs todos. E a pessoa falou, cara, você tá fazendo isso? Eu falei, não tô fazendo para ganhar dinheiro. Eu tô fazendo para cobrir os meus custos, porque eu estou extremamente, assim, endividada. Meu marido tá desempregado e é a minha renda que me cobre todas as despesas da casa e eu quero estar aqui. E fui. E Deus foi tão maravilhoso comigo que eu fiz a jornada. Mas eu não paguei. Uma pessoa me deu de presente. Meu Deus. Eu não fiz o Evo Líder. Eu não fiz o Evo Missions. Eu ainda vou fazer. Mas eu já consegui começar. Você já avançou muito, né? Então, assim, eu agarrei a oportunidade que o Márcio deu. Eu agarrei aquela segunda chance como se fosse a única coisa que eu tivesse. E me explica uma coisa, a pessoa pagou pra você depois que você já tava dentro? Depois que você já tinha feito a inscrição e tudo? Alguém chegou e falou, vou porque eu tava no imersão, no segundo imersão. Ou foi lá no imersão? Foi lá no avançar, a pessoa veio e... Foi lá no imersão. Honrou você. Não, lá no imersão eu tava conversando com essa pessoa e daí ela me perguntou se eu fazia sentido pra você. Ia fazer e tal. Eu falei assim, eu ainda não tenho meu como. Eu queria muito, mas eu ainda estou procurando uma maneira. Ainda não encontrei, mas até o final eu
Eu sei que Deus vai providenciar. Deus está providenciando, eu acredito que Ele está providenciando. Daí, no meio da conversa, ele pegou meu nome e eu não sabia, e daí ele falou com o pessoal da Evo, passou meus dados, eu já tinha o cadastro, porque eu já tinha me cadastrado em agosto. Eu tinha dado um valor pequeno para tentar garantir uma vaga, uma entrada para ver se eu conseguia uma maneira de fechar e tal, mas daí não deu certo. Eu falei, não, deixa aí, e daí aí eu fechei só a avaliação de identidade, que foi o que eu consegui fazer na época, e deixei. Eu falei, não vou nem fazer essa avaliação de identidade agora, eu vou deixar para depois, porque eu quero fazer tudo junto. Daí eu deixei. Eu falei, Deus vai providenciar, eu sei que eu vou entrar. Eu sabia que eu ia entrar. Eu sabia que era o meu lugar. E aí eu esperei, ele foi, fez tudo. Aí ele falou, eu vou te abençoar no final. E eu falei, como é que você vai fazer isso? Ele disse, fica tranquilo. Eu já fui atrás de tudo. Eu falei, gente, que loucura. Eu falei, tá bom. E eu falei, Senhor, eu sei que isso é obra tua. Porque eu não pedi nada nenhum, assim, eu falei que o Senhor, eu falei que sabia que o Senhor iria providenciar. E eu confiei e entreguei, então é providência tua. Incrível. E eu aceito. E fiquei. Aí ele falou, fica tranquilo, confia em mim. Eu falei, tá bom. E fui embora. Falou, eu vou resolver e te ligo, tá bom? Tá bom. Aí ele foi, me ligou na semana. Não, ele não me ligou, ele falou que ia me ligar na semana, não ligou. Aí quando foi na outra, na segunda semana depois, quem me ligou foi a menina da Evo. Me mandou uma mensagem, na verdade, pelo WhatsApp e falou, Amanda, me passa seus dados, tudo certinho pra eu conferir aqui. Tarará, tarará. E eu falei, tá bom. Aí ela, não, porque tá tudo acertado aqui, daí você vou só formalizar com seus dados e deixar tudo do jeito que tem que ser no seu cadastro para você iniciar. Aí quando tiver tudo certo no sistema, eu te aviso para você já acessar a plataforma e começar. Uau. Aí eu tomei um susto, assim, eu falei, eu achei que não ia rolar, porque demorou, assim, quase 2 semanas. Aí eu falei, não deu certo. Imaginei, né? Eu falei, bom, tudo bem, tá tudo certo. Ele não tinha obrigação de nada, né? Entendi, agradeci, eu falei, Senhor, valeu, então tá tudo bem. E segui, quando eu recebi a mensagem, eu só fui ver à noite, eu tava deitada na cama, eu, minha filha, meu marido, pra fazer ela dormir. Aí eu escutei o áudio da menina e eu fiquei assim, paralisada. Aí minha filha, mamãe, o que foi? Mamãe, o que foi? Aí eu falei, filha, eu ganhei de verdade. Aí ela, o quê? Eu não tinha falado nada em casa. Eu falei, o curso. Aí ela, você tá brincando? Aí eu falei, não, eu ganhei de verdade. Ela, mas como assim? Aí meu marido, mas você ganhou de quem? Já ficou meio cabreiro. Aí eu falei, mas daí eu vou falar, lógico, foi de Deus. Sim. Nossa, que incrível essa história, gente, pensa. E eu, assim, participei, né, de certa forma, desse momento, né? Eu tava lá da sua primeira vez, vi toda a sua vontade de fazer. Não sabia que você tinha avançado, fiquei muito feliz de te encontrar aqui. E eu tenho certeza, assim, que muitas coisas mudaram na sua vida, né? A partir desse momento. E tá mudando e vai mudar cada dia mais. Porque a gente que tá aqui na Evo, só a gente entende o que isso aqui significa. E o que é ser resgatado no fundo do poço, não é, amor? Então... É igual você falou que eu falo que se o fundo do poço tem fundo, eu tava nele. E
Eu não sabia que eu tinha esquecido que eu podia chamar ajuda. Sim. Deus estava comigo lá no fundo do poço. Ele estava do meu lado. E que Mas bom eu que não- você mas eu ouviu não esse sabia. chamado de... Que eu podia Né? chamar. Você ouviu, né? E eu Por ouvi. mais que foi difícil ali, você ouviu. Então, assim, que bom. Que bom que você ouviu, que bom que você seguiu, que bom que você deu os próximos passos. E que bom que você tá aqui hoje compartilhando a sua história com várias pessoas. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passam por isso, passam por depressão, e estão no fundo do poço e acham que não tem solução. Mas Não, quando tem. elas verem a sua história, elas vão entenderem que sim, tem solução. Então, assim, muito obrigada mesmo por você estar aqui disponível e ter contado a sua história aqui pro Conexão G. Eu só queria deixar aqui uma mensagem importante pro Márcio, para que ele dê segundas chances. Eu sei que muita gente desperdiça, mas eu sou fruto de uma segunda chance. E hoje eu sei o que é aceitar o meu choro por ser emocional demais. E eu aprendi que eu sou capaz de acolher as pessoas, porque eu aprendi que eu também posso ser acolhida. Porque eu não aceitava acolhimento de ninguém. Porque eu sempre tive que ser muito forte. Eu tinha que me mostrar a maior fortaleza do mundo. Então, a minha vida era isso. Nós pra amar e ser amados. E que bom que você aprendeu isso. E você aí que ainda não aprendeu isso, toma essa consciência. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você dá conta? Dá, mas aqui de uma doença, de uma depressão. Então, A sua se saúde permita. mental vale Saúde mais. mental, exatamente. Ó, e você que tá aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, porque tem pessoas que estão exatamente nesse lugar, com depressão no fundo do poço, precisando ouvir essa história. E a próxima história de transformação pode ser a sua. Obrigada e até o próximo Até o episódio. próximo episódio.